Eu voltei e vim fazer a parte 2 do Mel Responde, só que agora eu vou responder coisas relacionadas ao pai do Teteu. Vocês me fizeram várias perguntas lá no Instagram e como eu já disse no primeiro vídeo do Mel Responde, eu tava com dificuldade de desvincular o Instagram do YouTube. Eu achava que todo mundo que me via aqui me seguia lá e vice-versa, enfim. Só que eu vi que não é muito assim, que muita gente não tem Instagram, enfim. Então, vim aqui responder algumas perguntas que algumas pessoas me fizeram lá, mas que com certeza vocês também aqui do YouTube têm curiosidade de saber, né? Me sigam lá no Instagram, vou deixar o meu Instagram aqui. E é isso, gente. Vamos lá para as perguntas que vocês me fazem, tanto sobre o pai do Teteu. Pra quem não sabe, a gente tá junto ainda, tá? É só pra deixar claro nesse vídeo aqui que a gente ainda tá junto, a gente não terminou, enfim. Como vocês se conheceram? A gente se conheceu numa festa. Eu morava num bairro perto dele, então vivia tendo festa lá no meu bairro, e aí a gente se conheceu nessa festa. Nossa, mas a nossa história é muito doida, assim, de como a gente se conheceu, porque, assim, eu tinha acabado de sair de um relacionamento, eu ficava só com um garoto, e dentro dessa festa, eu tinha acabado de terminar esse relacionamento, então, assim, a gente parou de ficar, eu e esse garoto, e tava começando a ficar com outro garoto. E aí tava começando a querer ficar com esse menino, e aí a gente começou a namorar depois, enfim. Mas aí eu fui com esse menino pra festa, com esse que a gente tava começando a ficar. E aí eu encontrei o Jonathan, que era amigo desse menino. E aí a gente se conheceu, assim, ele tava lá dançando e tal, eu já tava meio alteradinha, e aí eu falei, nossa, você é muito gato, vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto, tipo, super cara de pau, né? Aí ele falou, tá, vamos tirar uma foto, a gente tirou essa foto, eu queria muito ter essa foto, mas eu perdi. E ele pegou meu número e ele salvou como Godinha. E eu acho que ele salvava todos os números de todas as garotas que ele conhecia como Godinha, só que ele queria fazer as garotas se sentirem especiais, né? Mas enfim, eu acho que eu fui especial. E aí ele salvou meu número, só que assim, eu tava começando a ficar com um amigo dele, entendeu? Assim, eu não tava sério com esse amigo dele e tal, eu tava conhecendo, na verdade. Então, assim, eu tinha terminado com um menino que tava nessa festa também. Ai, esses barulhos de obra. Antes de terminar com esse menino que tava na festa também, tava começando a querer ficar com um outro menino que é amigo do Jonathan e conheci o Jonathan nessa festa. Então, assim, foi muita coisa pra um dia só. A gente, depois de um tempo, começou a se falar. Eu e o Jonathan, a gente se deu muito bem. E ele começou a contar as histórias da vida dele, eu comecei a contar as minhas histórias, os meus problemas. E aí isso foi passando um tempo e tal, só que eu comecei a namorar com um colega dele, gente, não é nem amiga, colega, tá? Com um colega dele, um conhecido dele. E aí a pergunta, né, por que em vez de você ficar com esse conhecido dele, você não ficou com ele? Porque eu já tava começando a ficar com ele, enfim, com esse garoto, que eu não vou falar o nome. Então, por isso que eu não quis ficar com o Jonathan, porque eu já tinha começado a ficar com ele. Eu acho que seria sacanagem terminar tudo do nada, enfim. Eu também já tava gostando desse menino e tava começando a conhecer o Jonathan. Então, assim, foi tudo praticamente ao mesmo tempo. Eu conheci o Jonathan e também tava conhecendo esse menino, mas acabei ficando com esse menino porque o Jonathan também não queria nada sério com ninguém. O Jonathan tava numa fase muito difícil da vida dele, enfim. Então, assim, eu vi que ele não queria nada com ninguém. Então, pra quem eu ia trocar o certo pelo duvidoso, né? Então, assim, fiquei com esse conhecido dele, mas, assim, fiquei uns meses, aí depois de um tempo a gente terminou. E aí comecei a ficar com o Jonathan, porque a gente sempre se falou, a gente sempre se deu muito bem. Gente, jurava que tinha alguém ali na porta. E aí a gente sempre se deu muito bem. Então foi isso, a gente se conheceu mais ou menos assim. Também teve assim, depois dessa festa, quando a gente começou a se falar mesmo, foi assim. Eu saí da festa e comecei a falar com ele pelo WhatsApp. Mas teve um outro dia que eu fui numa praça com o meu melhor amigo. E aí ele tava lá, eu fui numa praça pra comer açaí, enfim. E ele tava nessa praça. Aí a gente se esbarrou, ele tava conversando com uma amiga minha. E aí a gente se esbarrou e aí a gente começou a conversar de novo. Só que assim, pra mim ele tava ficando com essa amiga minha, entendeu? Aí eu falei, oi gente, que não sei o que, e aí, vocês estão ficando e tal? Aí ela, não, que não sei o que. E aí começou a fazer de cupido pra eu ficar com ele. Só que a gente não ficou porque eu tava começando um outro relacionamento, enfim, tava conhecendo esse amigo dele, então eu não quis ficar com ele. Mas foi desse jeito. Aí depois dessa praça a gente começou a se falar mais ainda. Aí foi isso. Vamos lá, próxima pergunta. Quantos anos ele tem? Ele tem 22 anos, quer dizer, ele tem 21 anos, vai fazer 23 agora em maio. Quanto tempo estão juntos? Então, esse episódio todo que eu tô contando aqui, de como a gente se conheceu, foi em 2015, foi no meio de 2015, foi acho que em junho que a gente se conheceu.
Mas a gente começou a ficar mesmo no final de 2015, novembro, por aí. Nem eu sei direito, gente, porque a gente não tem uma data certa. Ele não me pediu em namoro, falou assim, vamos namorar. A gente foi se conhecendo, quando a gente viu a gente tava junto e a gente falava, a gente tá namorando, mas assim, não teve um pedido, não teve, a gente não tem uma data, a gente não comemora assim todo mês. Eu acho que porque enjoa, né, todo mês comemorar aquela coisa, sabe, todo ano, não. Mas foi no final de 2015, então fazem o quê? 3 anos? 4 anos? Como lidou com a distância? Então, gente, pra quem não sabe, eu moro em São Paulo e ele mora no Rio. Eu vim morar em São Paulo, pra cá, pra São Paulo em 2017. E aí a gente começou a continuar ficando aqui. Só que, assim, no começo foi muito difícil. A gente até pensou em terminar. A gente ficou um tempo, assim... A gente sempre se falou, a gente nunca deixou de se falar. Todo dia a gente se fala, todo dia eu vejo a cara dele. Todo dia ele me liga por vídeo. Toda hora, praticamente, a gente se fala. Mas nessa época a gente ficou meio inseguro. Porque, poxa, eu ficava na dúvida. Será que ele vai ficar com outro? Ele também ficava na dúvida. Será que eu vou ficar com outro aqui? Enfim, será que ele vai conhecer outra pessoa? E tem esses medos todos, então por isso a gente se afastou um pouco no início de 2017. Mas depois a gente foi se acostumando, eu fui indo pra lá pro Rio, todo mês eu vou, só parei de ir agora por causa do meu filho mesmo, do nosso filho, porque ele ainda é muito pequeno, mas todo mês eu ia pra lá, a gente se via, então praticamente sempre. Então assim, a gente sempre teve muito unido, a gente sempre conversou muito, a gente sempre, sabe, parecia que ele sempre esteve muito presente na minha vida, então é assim que a gente lida com a distância, a gente não deixa, a gente tá distante, mas não tá distante, sabe? A gente sempre deixou muito claro que a gente nunca ia deixar essa distância toda nos separar. Então assim, a gente fala todo dia e toda hora. A gente lida com a distância assim, gente, a gente sofre bastante, óbvio, porque, poxa, eu morro de saudade dele, ele morre de saudade de mim. Mas, por um outro lado, gente, eu acho que tem uma homenagem dela me olhando no prédio aqui da frente. Mas, assim, é muito difícil, assim, pra gente. Só que, cara, eu acho que por um outro lado até é bom, porque a gente sente falta, tem aquela saudade, não cai na rotina, enfim. Então, assim, a gente sempre tenta ver pelo lado bom, né, das coisas. Eu, pelo menos, sou assim. Moro juntos. A gente não mora junto porque ele trabalha. Ele tem que trabalhar, né? Porque eu ainda estudo. Então ele trabalha pra sustentar o nosso filho, pra mandar dinheiro pra cá. Então ele não pode sair desse trabalho ainda, porque ele tem um contrato, enfim. Mas aí a próxima pergunta é se a gente pretende morar junto. A gente pretende, sim. Ele vai vir pra cá, se Deus quiser, em agosto. Não sou eu que vou pra lá, ele vai vir pra cá e ficar um tempo aqui, tentar arrumar um emprego aqui. Enfim, a gente vai tentar juntar um dinheiro pra construir nossa vida e criar condição pra voltar pro Rio, que é o que a gente quer, né? Porque a gente gosta do Rio, mas aqui em São Paulo é melhor pra conseguir emprego. Como é ele com o Teteu? Gente, ele sempre foi um paizão, ó. Ele sempre gostou muito de criança. Então, desde que o Teteu nasceu, ele é o babão, ele sente muita falta do Teteu. A gente se fala toda hora eu ligo pra ele, a gente praticamente passa o dia se falando, se vendo. Às vezes eu tô lavando louça, às vezes ele tá jogando o videogame dele lá, mas a gente tá ali conectado, sabe? Por mais que a gente não fale nada, a gente tá presente um com o outro, entendeu? Por isso que facilita muito, né? Então ele é um pai bem presente com o Teteu, graças a Deus. Ele gosta muito, ele tem muito jeito com criança, sempre teve. Como vocês escolheram o nome? Então, eu respondi já no outro vídeo. Eu sempre que gostei muito de Matheus e fiquei pedindo muito pro Jonathan pra botar Matheus, só que o Jonathan, como é do contra, ele não queria botar Matheus, queria pensar mais um pouco. Quando eu desencanei de Matheus, aí ele falou, então vamos botar Matheus. Só que a minha família, acho que tem muito Matheus na família já. E aí eu botei Matheus Henrique, porque quem quiser chamar ele de Henrique, vai chamar ele de Henrique, né? É um nome composto, então é o Matheus Henrique, não só o Matheus. Quais qualidades você gosta mais e os defeitos que você mais odeia no Jonathan? Quando a gente tá junto, ele é bem brincalhão. Gente, eu amo isso nele, esse jeito de... Ele é meio crianção, sabe? Quando a gente tá junto, eu e ele é bem bobão, ele brinca muito. Eu acho que o que eu mais gosto nele, na gente, na nossa relação é isso, que a gente brinca muito. A gente não é desse casal que fica de nhenhenhé, mamãe, te amo. A gente não é de postar muita foto, de ficar se declarando o tempo todo. Porque assim, a gente tá um certo tempo junto. Então, quando o casal faz muito isso, pra mim, na minha opinião, sei lá, acho que desgasta um pouco. Então a gente não tem dessa de ficar muito de nhenhenhé, sabe? Mas a gente brinca muito, a gente parece muito amigo, sabe? A gente conversa muito, tem vezes que a gente para pra conversar como dois seres humanos, como os dois amigos mesmo, sabe? A gente não é só o namoro, não é só o beijo, não é só ficar de eu te amo e tal. A gente brinca muito, a gente se zoa muito, e é isso que eu mais gosto na gente, na nossa relação. Agora, o que eu menos gosto é porque ele não sabe se expressar muito bem. Então, assim, às vezes ele quer conversar sobre uma coisa, só que ele
ele é meio grosseiro, sabe? Ele é muito ogrão. E aí ele é muito ansioso também, enfim. Ele fica muito nervoso à toa. Aí eu tenho que acalmar, porque assim, eu e ele temos a personalidade muito forte. Não parece. Eu sei que eu tenho essa cara super meiga, super fofa, mas a gente tem personalidade bem forte. Então, assim, eu não gosto de grosseria, ele também não gosta de grosseria. Isso acaba chocando um pouco quando as pessoas são muito iguais. Mas fora isso, a gente se dá muito bem, graças a Deus. Quem é mais ciumento? Eu acho que sou eu. Ele já foi muito ciumento de ficar meio que possessivo, sabe? E eu também era. Mas a gente amadureceu bastante, então a gente cortou isso, porque se a gente fosse ficar junto, não era pra ser um relacionamento abusivo, sabe? A gente se acalmou muito com isso, mas os dois eram muito ciumentos. Hoje em dia eu acho que eu sou um pouco mais, porque ele tá bem mais controlado que eu. Mas eu também sou um pouquinho ciumenta, mas tô controlada também, viu? Vocês brigam muito? Então, é o que eu acabei de falar, a gente brigava muito por ciúmes. Muito, muito, muito. Mas a gente já amadureceu muito, então hoje em dia a gente briga bem menos, ainda mais por causa do nosso filho. A gente tá diminuindo isso cada vez mais, porque uma coisa leva a outra, sabe? Então assim, se a gente brigar muito agora, eu acho que quando o Teteu crescer, a gente vai continuar brigando, enfim. E aí vira vício, sabe? Ficar brigando toda hora vira uma coisa comum. E a gente vai crescer brigando na frente do nosso filho. Vocês se falam todos os dias? Sim, dias, toda hora, todo momento a gente tá assim, presente numa vida do outro. Queria um menino ou uma menina? A gente sempre quis um menino, eu e ele. Então a gente ficou muito feliz. Eu queria até fazer uma surpresa pra ele. Eu queria ter feito uma surpresa quando eu descobri que era menino. Mas não deu muito certo porque eu sou meio ansiosa, né? Então eu falei logo que era um menino porque eu tava muito feliz. Então foi isso, gente. Eu separei aqui 17 perguntas, porque muitas perguntas vocês me fizeram repetidas lá no Instagram. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam lá no Instagram, clique em gostei, se inscrevam no canal. E é isso, gente. Beijo!